Então, galera, hoje a live vai ser top demais, cara. Ó, o Francisco, tá? É um dos caras mais top que eu conheço aí do Brasil, que fala de harmonização. Não sei se ele entrou ainda. Se não entrou, manda um zap para ele aí. Aham. Que eu já fiz curso com ele, né? Eu conheci a ozonoterapia em 2012, se eu não me engano, tá? Já fiz o curso com ele. Realmente ele já trabalha com isso há muitos anos, ele trabalha praticamente só com isso, né? Então o cara é referência no Brasil todo. Então, assim, tá imperdível, gente. Imperdível a live. Ele vai falar um pouco de como fazer e tudo mais. Aí ele entrando aí. Grande Francisco! Grande Chico! Grande amigo aí que a odontologia deu pra gente. E realmente é o cara mais top do Brasil, tá? Que fala de ozônio. Então tá imperdível hoje, gente. Vai ser muito boa. Então ele vai falar de tudo, falar um pouco aí para vocês da ozonoterapia, também voltado para harmonização, para intercorrências, né, outras áreas também, por exemplo, a área cirúrgica, como é que a gente usa, né, resolução de osteonecrose é muito legal, necroses também no faciais. Cara, ozônio é top, tá? Depois que tu entra para essa vida, realmente tu não sai não, porque o ozônio é muito legal. Então eu vou sair agora, Rodinei, tá? Para Beleza. tu colocar o Chico aí. Eu vou ficar aqui Fechou. no backstage acompanhando. Boa live para vocês, galera. Um Fechou. grande abraço para todos Valeu. aí. Valeu. Francisco vai solicitar agora. A gente vai entrar. Vamos lá, solicita aí, doutor Francisco. A gente entra e começa a nossa live. Então, a ROF na harmonização. Aqui, ó. Já chamei ele aqui, ó. Nem sabia que dava aqui, comecei a mexer, já, acho que eu já consegui chamar ele. Doutor Francisco, e aí? Quanto tempo? Boa noite, tudo bom, Rod? Boa noite, cara. Quanto tempo? Pois Con- é, cara, Contente em te ver aí. Como é que estão as coisas em Campinas? tudo bem, cara, graças a Deus, né? Questão do Covid, aqui a prefeitura fechou essa semana novamente, Ah, que nem Porto Alegre. então Fechou essa semana de novo. aumentou, né? Os casos estão aumentando e ninguém, na Sim, verdade, ninguém sabe o que fazer, né? Então, pessoal, na exatamente dúvida, isso. fecha. Na dúvida fecha, exatamente isso. Mas vamos lá, cara, assim, ó, te deixar bem livre aí, a gente já conversou um pouco aí né, mas eu quero que tu fique bem à vontade, falar do ozônio, a tua experiência, como tu vê isso na ROF, o que tem que ser aplicado, protocolos que vocês já usam na ROF, né, a Sim, gente sim. já te apresentou aqui, né, o Dr. Francisco Campos é um expert em ozônio aí, eu fui colega do Dr. Francisco no doutorado, então eu já acompanhei uma parte dessa caminhada aí, né, que já começou muito antes do doutorado, mas É, deu uma viradinha na tua câmera aí. era lá. Foi. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, doutor Francisco is in the house. Por favor, com a palavra aí. Bom, primeiro agradecer, né, Rod, você, o Bittencourt, pelo convite. Conheci o Bittencourt um pouquinho antes. O Bittencourt estava. Bom, vocês dois estavam no mestrado, né? É, E eu tive a felicidade de conhecer o Bittencourt, ainda quando eu atuava lá na São Leopoldo, na clínica de urgência, tal, com relação a caso de necrose, inclusive. Então foi um caso bem bacana, assim. Bittencourt aprontou alguma lá e tu teve que socorrer. Não, não, não. Não foi isso. É, a gente acabou se conhecendo por intermédio, né, de paciente e tudo Sim, mais. Em uma situação de osteonecrose, ele se interessou eu e lembro. foi. Então. E depois, naturalmente, conheci você no doutorado, bem bacana, toda a nossa turma, né? Imagino Sim. que logo apareça alguém aqui da nossa turma para prestigiar. Eu Foi uma tava turma falando agora, bem bacana. eu tava falando agora com a Juliana. Ela comprou nosso curso online, a gente tinha uma aula Tira Dúvidas agora às 7, e agora nesse meio tempo o Jorge também me chamou, Jorge Borges me Legal. chamou, que eu já tinha falado com ele de tarde, pedindo uma dica lá de uma patologia, agora ele me chamou pedindo um slide lá. Então Pois essa é. parceria que a gente leva para a vida toda, né, cara? Né? E essa nossa turma de doutorado é realmente uma diversidade de Brasil profissionais, inteiro, né, do Brasil inteiro e muita gente gente. muito gabaritada. Então foi Sim.
um divisor de águas. A gente era, nós dois que éramos os dois mais novos, né, cara, da turma. Se eu não me engano, eram É, nós dois. e o. Nossa, agora me deu branco, cara. Tinha um colega mais novo de Manaus. De Nossa, fugiu o Manaus. nome. Cara, Fugiu o fugiu o nome. nome também. Fugiu o nome. Até o final a gente lembra. É, não, eu tenho até aqui anotado. Não fugia. Inclusive nós Bom, corria junto, eu, tu e ele. pois é. É, não, uma turma bem bacana, turma Sim, grande, né? Quase sim. 50 pessoas. Então, eu tive a oportunidade de conversar com vocês ali durante alguns seminários, né, e mais no bate-papo informal sobre essa questão da ozonoterapia, que de fato é o que eu tenho como meta desde a minha graduação. Então, na minha graduação, ali no meu penúltimo ano, eu já me interessei, surgiram boas oportunidades. Então, só para contar resumidamente, eu me formei em Santa Catarina, em Itajaí. Né? Você mesmo adora, né, aquela região, né, Rodinei? Cara, Balneário pô, Camboriú. segunda passada que eu dou lá assim, em menos de 2 meses aí, hein? Tava lá É, final de semana, voltei o domingo de lá. é a praia do Gaúcho, né? Balneário, É Santa verdade. Catarina, Praia do Gaúcho. Então, fiz faculdade lá e o meu pai já trabalhava com ozonoterapia, mas meu pai é médico. E o professor do meu pai tinha uma clínica, né? Uma das clínicas dele era a poucas quadras da minha faculdade. Então, quando eu tinha um intervalo, um tempo disponível, eles me receberam para estagiar. Né? Pouco tempo depois ele veio a falecer, porém a clínica continuou junto com a cunhada dele, que é enfermeira e nutricionista, e outros médicos que entraram lá para dar o suporte aos pacientes. Então eu tive essa, eu estava acompanhando agora antes de entrar na live uma defesa de trabalho de conclusão de graduação da Univale, nessa faculdade que eu me formei, e assim foi realmente emocionante, porque os alunos, já é o segundo trabalho de conclusão de curso, quinta-feira tem outro, com ozonoterapia lá dentro. Pô, show. E com professores que foram meus professores de graduação e foram meus alunos de ozonoterapia. Depois me deram Sim, essa honra. E isso, para mim, como profissional, me sinto muito feliz. Então, fiz esse estágio. Após esse estágio, veio a formatura e de formatura eu ganhei um gerador de ozônio, Rod. Não ganhei cadeira odontológica, não ganhei consultório, eu ganhei um gerador de ozônio. E aí, de fato, deixa eu tentar arrumar aqui a câmera, pronto, fica um pouco melhor. Estava um pouco torto. E comecei a atuar desde então, né, em clínica geral, recém-formado, com ozonoterapia na rotina. Então, eu não tive oportunidade de trabalhar sem ozônio na minha vida profissional. Então, eu já sim. fiz endodontia com ozônio, periodontia, dentística restauradora, cirurgia, toda a parte de prótese, profilaxia, prevenção, sempre com a ozonoterapia. E aí foi meio natural, né, o caminho que me levou à curiosidade com relação à harmonização orofacial. Por quê? Porque, inclusive, é o público, a maior parte do público que está acompanhando a nossa live, né, e talvez vá acompanhar depois que vai ficar gravado. E na harmonização orofacial, algumas técnicas, algumas ferramentas terapêuticas, eu já tinha um conhecimento, como profissional da área da saúde. Então, os preenchedores, a toxina botulínica, que é realmente o feijão com arroz, vamos dizer. É o que todo mundo Faz. busca inicialmente num curso de harmonização. Aí as técnicas foram evoluindo. E dentro dos resultados que nós observamos na odontologia geral, né, célula é célula, né, Rod? Então ela não sabe se é um fibroblasto em tal lugar ou em outro lugar, se é um osteoblasto que está na perna, ou que está na mandíbula ou na maxila. Ela sabe que ela tem que sintetizar alguns produtos
para manter a nossa homeostase, a nossa fisiologia. E assim é. Então, na verdade, é achar a forma, né? A minha dúvida era o quê? Achar a melhor forma de trabalhar com a harmonização orofacial, né? Adaptando outros protocolos que já existiam para outras aplicações na odontologia. Então, é tudo uma questão de adaptar protocolo. E aí eu tive a honra de conhecer o Dr. Raul Mogiano, um professor da Argentina, de Buenos Aires, na verdade de uma cidade ao redor de Buenos Aires, eu sempre esqueço o nome, então desculpa, Raul, inclusive conversei com ele hoje, e o Raul já trabalhava com ozonioterapia e com harmonização orofacial há muito tempo, há mais de 10 anos, né? E me deu a oportunidade de trabalhar, né, e ver toda essa abordagem que ele já tinha, ele transmitiu para mim. Não só na ozonioterapia, na harmonização, em outras aplicações, em disfunção da articulação temporomandibular e outras finalidades, né, até por já ter uma vivência maior. Assim como os colegas que eu compartilho o curso nosso de habilitação em ozonioterapia. Carlos Nogales, Sérgio Brusadelli, Magda Siqueira, entre outros. Mas o Raul, em especial, dentro da harmonização orofacial, veio com um olhar e um cuidado um pouco diferente do que esse feijão com arroz, né? Do preenchedor, da toxina, de fios, né? Que se faz muito também. E a ozonioterapia encaixa de uma forma bem interessante, inclusive nesses protocolos tradicionais, vamos dizer, os protocolos clássicos da harmonização orofacial. Por quê? Porque a ozonioterapia é um excelente estimulante. Então, ela vai estimular a síntese, principalmente do fibroblasto, que vai gerar o nosso tão sonhado colágeno. E por outras vias também, o ozônio vai estimular a formação de antioxidantes endógenos. Vamos lembrar que assim, o ozônio sozinho é uma molécula extremamente oxidante, instável e reativa. Então ele gera um estresse oxidativo. E o estresse oxidativo contínuo, ele vai levar a nossa célula a sofrer danos. O nosso organismo não foi feito para conviver com estresse contínuo. Seja o estresse oxidativo celular, seja um estresse psicológico e outros fatores. Então, nosso organismo não foi projetado para conviver com estresse constante. Então, eu estou dizendo para vocês que o ozônio gera um estresse. Mas esse estresse que o ozônio gera produz produtos, né, enzimas antioxidantes. Seria um contrassenso, quando eu avalio a grosso modo, em um olhar inicial. Mas, de fato, o que o ozônio vai fazer? Eu vou trabalhar sempre com uma mescla, Rod, de oxigênio com ozônio. Então, é como se eu tivesse, entre aspas, diluindo essa ação extremamente oxidante do ozônio em uma concentração dentro de uma janela terapêutica. E aí os estudos nos mostram, né, qual a melhor janela terapêutica para cada estímulo que eu quero. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma área infectada. Pode ser em harmonização Óssea e orofacial. tecido mole. Tanto faz, Rod. Óssea ou tecido mole. Independente. O que o ozônio vai fazer em altas concentrações? Então, eu venho no meu equipamento, depois eu posso até mostrar para vocês, eu deixei aqui ao lado. Eu vou escolher uma dose alta de ozônio. Por quê? Quando eu estou falando dose alta de ozônio, é sempre uma mistura de oxigênio e ozônio, tá? Uma dose alta na ozonioterapia. Eu vou no meu aparelho e ponho extremamente alto. Quanto mais alto, mais oxidante. Quanto mais oxidante, mais estresse oxidativo, mais dano celular. Imagina que aquela célula que
está em maior número num processo infeccioso é algum tipo de bactéria. Então, naquele momento, eu quero matar aquelas células. E aí o ozônio vai entrar com um protocolo específico. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que eu quero estimular síntese de colágeno. Eu quero estimular enzimas antioxidantes. Aí o pensamento é inverso. Eu vou usar pequenas doses de ozônio para ele promover um estresse oxidativo baixo para gerar uma resposta antioxidante endógena. Então eu consigo alcançar, dentro de uma janela terapêutica com ozônio, diversas ações biológicas e bioquímicas. Então o ozônio funciona como um antimicrobiano e ele funciona como um bioestimulante. Depende do que eu quero fazer. E aí abre também um universo enorme, inclusive para associação com outras técnicas, como a live de ontem bem mencionou, né? O plasma rico em plaqueta. O plasma rico em plaqueta, hoje, já possui um nível de evidência científica muito interessante, né? Inclusive com meta-análises, dizendo que, olha, você utilizar o plasma rico em plaquetas na estética facial é bacana. Você vai colher efeitos positivos. É ainda diferente do PRF. Por quê? Porque o PRF é muito novo. Então não deu tempo, né, de se desenvolver, de colocar o tijolinho científico em cima dos resultados que o pessoal tem observado, que são de fato fenomenais. Eu acompanho muitos profissionais, eu trabalho também não em harmonização orofacial com PRF, mas, por exemplo, nos procedimentos cirúrgicos, com os plugs, com as membranas, né? E o resultado realmente é muito interessante, muito promissor. Mas o nível de evidência científica, que é o que nós buscamos, leva tempo. Não é do dia para a noite que vai se construir. Você teve um trabalho muito bacana no teu mestrado, né, que pôde compartilhar conosco ali no doutorado, e não é um trabalho de um dia, né? É um trabalho árduo. São anos de trabalho, e assim, mesmo assim, é um trabalho ou uma sequência de 4, 5 trabalhos, e que cientificamente, isso aí para ter um nível de evidência bacana, tem que ir para outro nível, né? Eu vejo sempre, vocês colocam isso como lema da equipe de vocês, né? Nós precisamos levar para um outro nível. E qual é o mais alto nível dentro da nossa área de atuação da odontologia? Trabalho clínico em paciente. Trabalho clínico randomizado, duplo cego. Esse é o mais alto nível. E é o mais impossível, não impossível, mas é o mais difícil de se realizar. Claro que quando você consegue um trabalho desse, você publica em revistas boas. Por quê? É o que todo mundo quer. Saber como isso funciona no paciente. Né? Então, de fato, seria essa introdução que eu poderia dar para quem não conhece a ozonioterapia, às vezes já ouviu falar. Graças a Deus, hoje tem entrado em evidência muito por conta do trabalho que vem sendo realizado ao longo desses anos, né? Após a regulamentação da ozonioterapia, que aconteceu no ano de 2015 para a odontologia. Então, em 2014, nós apresentamos todo o conceito da ozonioterapia no Conselho Federal de Odontologia, e isso foi publicado em Diário Oficial no ano de 2015. Então, com a participação do Carlos Coachman, né, vocês com certeza já ouviram falar do Christian Coachman, do DSD, né, que é hoje o dentista mais citado no Google. O Carlos Coachman é tio do Christian, tive a honra de trabalhar com ele, com o Carlos Nogales, que foi quem abriu, né, quem teve a abertura inicial no conselho,
e me convidou para participar, e o professor Sérgio Brusadelli, que já trabalha com ozonioterapia desde 1996. Então, foi o pioneiro da ozonioterapia na odontologia aqui no Brasil. Então, eu vim para colaborar e nós conseguimos realmente essa vitória para a comunidade odontológica, né? E a harmonização orofacial, que foi regulamentada, se não me falha a memória, no ano passado, e que está crescendo muito, inclusive dentro da harmonização orofacial, da resolução da harmonização orofacial, hoje é obrigatório, em um módulo, você ter a disciplina de ozonioterapia. Então, isso Sim. expandiu muito a ozonioterapia também, né? E é o assunto da hora dentro da odontologia, a harmonização orofacial, né? Então, com colegas que trabalham já há um bom tempo, como você, o Bittencourt, né, e outros colegas que estão nos assistindo, que tentam levar isso em um nível de seriedade, com caráter ético e científico, sempre à frente, né? Então, eu não sei se tem alguma dúvida, né? Tem uma Alguma. colega aqui perguntando, ó, você associa ozônio com IPRF? Aqui, ó, minha dúvida é se as plaquetas são extremamente sensíveis, o mecanismo de mistura ozônio com PRF através da torneira de 3 vias não danifica as plaquetas. Então, de fato, com PRF e ozônio, não tem nada escrito nesse nível, né? Se danifica a plaquete, se não danifica. Qual a experiência que nós temos com hemoderivados, né? E publicação científica e dentro do meu trabalho clínico, com o PRP, que também é o plasma rico em plaqueta, tá? Só que com anticoagulante. Então, o protocolo de centrifugação muda um pouco, né? De fato, você não vai ter, você vai ter a formação de um líquido, assim como o IPF, tá? E olhando clinicamente, macroscopicamente, é muito parecido, né? Essa impressão que eu tenho. Só que eu consigo um volume muito maior, né, no protocolo do PRP do que no do IPF. Eu consigo, muitas vezes, um volume mais interessante. Quando nós misturamos o ozônio com o plasma rico em plaqueta, o que acontece é justamente o contrário da hipótese. Eu consigo aumentar a liberação de fator de crescimento da plaqueta. E isso já tenho estudos comprovando, né? E as maiores concentrações, eu até deixei aberto aqui no computador, posso mostrar para vocês esse slide. As maiores concentrações de ozônio nessa mistura obtiveram a maior liberação de fator de crescimento, Rod. É esse artigo aqui, tá? Fatores de crescimento derivados do PRP e aplicação em medicina regenerativa. E o ozônio sendo usado como um ativador. Esse é um trabalho bem interessante do professor Gregório Martinez, da Adriana Schwartz e do professor Lamberto Rê. Então, a professora Adriana Schwartz é da Espanha, o professor Gregório Sanches é de Cuba, mas mora na Espanha, o professor Lamberto Rê, italiano, professor de farmacologia da Universidade de Ancona. Então, não é um qualquer, né? Se você puxar os trabalhos do professor Lamberto Rê com ozonioterapia no PubMed, que é a nossa maior base de dados, você vai achar mais de 300 trabalhos com ozonioterapia só dele. Não é uma panaceia. A gente tem que saber o momento que vai usar, como eu vou administrar, qual a forma de aplicação do ozônio, né? Eu tenho basicamente 3 maneiras de aplicar. Eu tenho a mistura gasosa, vou lá no meu gerador, encho uma seringa, eu tenho a mistura de oxigênio e ozônio. Eu posso trabalhar também com a água ozonizada, então eu conecto um dispositivo
no meu gerador de ozônio, ele vai gerar o gás em uma pedra, um difusor de cerâmica, que vai enriquecer e saturar essa água para ela ter uma ação terapêutica. E aí também não é qualquer água, eu preciso saber o tipo de água eu vou usar, qual a temperatura dessa água, quanto tempo eu vou ter de ação terapêutica dessa água, né? E uma terceira forma que seriam os óleos ozonizados, né? E os óleos Uhum. ozonizados que estão distribuídos aí hoje no nosso mercado, inclusive com linhas, né, com óleos ozonizados para harmonização orofacial. Então a empresa Filoson, né, tem uma ramificação dentro dela que chama Ozone Care, para quem tiver curiosidade depois para entrar, que tem uma gama de produtos muito interessante. Assim como uma outra empresa aqui no Brasil, que é a Angevan, que também tem produtos, né? Esses são produtos aí italianos que usam óleo ozonizado na sua composição, mas com ação terapêutica. Então tem shampoo, creme hidratante corporal, creme hidratante facial, pasta dental. Eu tenho até uma que eu deixei aqui do lado para mostrar para vocês, ó, da Ozone Care, com óleo Uhum. ozonizado, essa da empresa Filoson. Uma outra empresa também, me fugiu o nome agora, de São Paulo, do meu amigo, inclusive do Alexandre, a Instromedic 911, que importa produtos também de muita boa qualidade de Portugal. Então também tem pasta de dente, cremes, hidratante, bem bacana. Mas de fato, para harmonização específica, a Filoson lançou, né, através da Ozone Care, uma espuma para limpeza de pele, para harmonização orofacial e um sérum nutritivo. São produtos muito bacanas. Hoje, para você ter ideia, Rod, eu uso essa espuma de limpeza de pele, inclusive para fazer todo o preparo do meu paciente pré-cirúrgico. Uhum. Para implante. Então, para implante, eu Uhum. não uso mais a clorexidina. Por Sim. quê? A gente sabe que a clorexidina é um excelente antimicrobiano, mas a clorexidina inibe uma célula primordial para rejuvenescimento facial, que é o fibroblasto. Então, se eu fizer um uso contínuo de clorexidina, vamos lá, dentista, né? Eu sei que tem muita gente assistindo aqui que não é dentista. Pessoal que não é dentista. Quando o paciente nosso tem a doença periodontal, a doença da gengiva, comumente nós prescrevemos o bochecho com clorexidina 0,12%, conhecido como Periogard. O nosso paciente ele vai bochechar esse Periogard durante um tempo pré-determinado na minha receita. Por quê? Se ele usa mais do que esse tempo prescrito, ele começa a ter efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários? Manchamento de dente, perda de paladar na língua e outros mais que podem ser oriundos, né? Uma alteração importante da nossa flora, da nossa microbiota bucal. Então, de fato, hoje, com esses produtos à base de ozônio, inclusive esse trabalho de conclusão de curso, Rod, que eu acabei de acompanhar, da Vitória e da Kimberly, lá da Univale, elas compararam in vitro o efeito de óleo ozonizado de girassol, óleo ozonizado de oliva, comparando com clorexidina gel 2%. Efeito Uhum. antimicrobiano. E o efeito antimicrobiano, principalmente do óleo de oliva, do óleo de girassol ozonizado, foi estatisticamente similar à clorexidina gel 2%, cara. Uhum. Poxa, mas então você está falando que ele vai matar mais célula. Vai. Que célula? Bactéria que eles testaram. Foi Staphylococcus aureus, uma cepa e uma outra cepa de bactéria. Qual que é a diferença de uma célula de bactéria, de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? É justamente a organização interna da célula, a capacidade de resposta a agentes oxidantes, através da produção de enzimas antioxidantes.
a bactéria é muito fácil de matar. As células eucariontes já possuem um complexo interno muito mais organizado. Então, essa reação antioxidante das nossas células eucariontes acaba sendo muito maior, tá? Sim. Então, a biocompatibilidade do ozônio acaba sendo muito maior do que da clorexidina. Então, eu tenho um efeito antimicrobiano, mas ainda assim eu tenho um efeito bioestimulante. Ele é biocompatível. Então, essa é a grande chave, né, dessa forma de aplicação que são os óleos ozonizados. E o óleo eu consigo armazenar. E ele é bactericida e bacteriostático. Ele é bactericida e bacteriostático. Vai depender da dose, Roger. Né? Não tem ainda na literatura relato de nenhuma bactéria resistente ao ozônio. E Então, que eu ia te perguntar, até hoje, bactericida. Tu ia falar do óleo, ele. O que tu ia falar do óleo agora que eu te cortei ele? Não, a armazenagem. Os óleos ozonizados, Isso. eu consigo armazenar por mais tempo. Então, eu tenho um tempo médio de validade de 1 ano. O óleo. Para os produtos. Boa pergunta. Boa. Né? Eu tinha E essa aí, dúvida aí. o óleo é bem legal por isso. Porque eu não tenho mais ozônio no óleo, tá, Rod? O óleo, a partir do momento que ele é ozonizado, o ozônio reage, né, com as ligações de carbono que compõem a estrutura bioquímica do óleo e forma espécies reativas de ozônio. Então, ele forma os ozonídeos, alguns peróxidos e alguns aldeídos. Tá? São algumas formas diretas. Entre outras, tá? Existem outros subprodutos do óleo. Mas aí o ozônio ele já reagiu, sumiu. Lembra que eu falei que o ozônio é instável? Então vamos lá. Peguei a mistura gasosa aqui nessa seringa. Então eu tenho a mistura de oxigênio e ozônio. Né? Um trabalho do professor Gregório Martinez também avaliou sob temperatura, controlada e pressão, que eu vou ter ozônio dentro dessa seringa por no máximo 10 minutos. Uma temperatura de 20 graus. A pressão eu não lembro. Pressão atmosférica que ele simulou. Né? Se foi nível do mar. Provavelmente foi uma pressão similar a nível do mar. Até para publicação, mas eu não lembro direito isso aí. 10 minutos. Então imagina, eu tenho que ter o equipamento aqui do meu lado. Eu não posso encher essa seringa e vender na Dental ou levar para o meu colega, porque o simples fato de fazer isso aqui com ela já vai alterar a estabilidade. O simples fato de eu segurar com a minha mão aqui, o calor da mão já vai alterar a estabilidade. Então, sempre que eu trabalho com ozônio, eu vou segurar aqui, ó, no êmbolo. E a água, para fechar o raciocínio, a água respeitando também esses parâmetros que eu falei que precisam ser respeitados. Então, qualidade e pureza da água, tempo de ozonização, temperatura da água, eu vou ter até 4 horas de ação terapêutica, até 20 horas de ação residual. Eu consigo ainda identificar o resíduo de ozônio. Então, eu preciso seguir esses cuidados. Cara, deixa eu botar alguns protocolos para, tipo, ontem eu estava falando com o Fabrício Vieira, que falou do PRP, PRF, e ele tem alguns protocolos, a equipe dele, de uso do IPRF, tipo, para pós-preenchimento, usa como uma máscara de PRF, que seria uma máscara aí. Tem alguns protocolos do ozônio, tanto da parte clínica, que eu chamo, que seria botox, preenchedor, pré, pós, até o... Cara... Fala, doutor Odinei! O pessoal tá entrando, ó. Eu vi que... Eu entrei, tu me desconectou, cara? Nada, caiu. Tá com raiva de mim, porra? Tu entrou e, cara, tava rolando uma música no YouTube e caiu. Caiu sozinho, apareceu lá, direitos autorais, não sei o que, caiu. Sério? Verdade. Que doideira, hein? Caiu aí. E aí, galera entrando. Já, tinha muita gente já, cara. Então, galera, hoje a live vai ser top demais, cara. Ó, o Francisco, tá? É um dos caras mais top que eu conheço aí do Brasil,
que fala de harmonização. Não sei se ele entrou ainda. Se não entrou, manda um zap para ele aí. Que eu já fiz curso com ele, né? Eu conhecia a ozonoterapia em 2012, se eu não me engano. Tá? Já fiz o curso com ele. Realmente ele já trabalha com isso há muitos anos. Ele trabalha praticamente só com isso, né? Então o cara é referência no Brasil todo. Então, assim, tá imperdível, gente. Imperdível a live. Ele vai falar um pouco de como fazer e tudo mais. Aí ele entrando aí. Grande Francisco! Grande Chico! Grande amigo aí que a odontologia deu pra gente. E realmente é o cara mais top do Brasil, tá? Que fala de ozônio. Então tá imperdível hoje, gente. Vai ser muito boa. Então ele vai falar de tudo. Falar um pouco aí para vocês da ozonoterapia, também voltado para harmonização, para intercorrências, né? Outras áreas também, por exemplo, a área cirúrgica, como é que a gente usa, né? Resolução de osteonecrose é muito legal, necroses também faciais. Cara, ozônio é top, tá? Depois tu entra para essa vida, realmente não sai não, porque o ozônio é muito legal. Então eu vou sair agora, Rodinei, tá? Para Beleza. colocar o Chico aí. Eu vou ficar aqui Fechou. no backstage acompanhando. Boa live para vocês, galera. Um Fechou. grande abraço para Valeu. todos aí. Valeu. Francisco vai solicitar agora. A gente vai entrar. Vamos lá, solicita aí, doutor Francisco. A gente entra e começa a nossa live. Então, a ROF na harmonização. Aqui, ó. Já chamei ele aqui, ó. Nem sabia que dava, que eu comecei a mexer, acho que eu já consegui chamar ele. Doutor Francisco, e aí? Boa Quanto noite, tempo? boa noite. Tudo bom, Rod? Boa noite, cara. Quanto tempo? Pois é, cara. Contente em te ver aí. Como é que estão as coisas em Campinas? Tudo bem, cara. Graças a Deus, né? Questão do Covid. Aqui a prefeitura fechou essa semana novamente. Ah, que nem Porto Alegre. Então, Fechou essa semana de novo. aumentou, né? Os casos estão aumentando e ninguém, na Sim, verdade, ninguém sabe o que fazer, né? Então, o pessoal, na exatamente dúvida, isso. fecha. Na dúvida, fecha. Exatamente isso. Mas vamos lá, cara. Assim, ó. Te deixar bem livre aí. A gente já conversou um pouco aí né? Mas eu quero que tu fique bem à vontade, falar do ozônio, a tua experiência, como tu vê isso na ROF, o que tem que ser aplicado, protocolos que vocês já usam na ROF. Né? A Sim, gente sim. já te apresentou aqui, né? O Dr. Francisco Campos é um expert em ozônio aí. Eu fui colega do Dr. Francisco no doutorado, então eu já acompanhei uma parte dessa caminhada aí, né? Que já começou muito antes do doutorado. Mas É, deu uma viradinha na tua câmera aí. era lá. Foi. Mas é isso aí, galera. Vamos lá, Dr. Francisco is in the house. Por favor, com a palavra aí. Bom, primeiro agradecer, né, Rod, você, o Bittencourt, pelo convite. Conheci o Bittencourt um pouquinho antes. O Bittencourt estava. Bom, vocês dois estavam no mestrado, né? É, E eu tive a felicidade de conhecer o Bittencourt, ainda quando eu atuava lá na São Leopoldo, na clínica de urgência, tal, com relação a caso de necrose, inclusive. Então foi um caso bem bacana, assim. Bittencourt aprontou alguma lá e tu teve que socorrer. Não, não, não. Não foi isso. É, a gente acabou se conhecendo por intermédio, né, de paciente e tudo Sim, mais. Em uma situação de osteonecrose, ele se interessou eu lembro, eu e lembro. foi. Então. E depois, naturalmente, conheci você no doutorado, bem bacana, toda a nossa turma, né? Imagino Sim. que logo apareça alguém aqui da nossa turma para prestigiar, Eu por uma estava turma falando agora, bem bacana. eu tava falando agora com a Juliana. Ela comprou nosso curso online, a gente tinha uma aula Tira Dúvidas agora às 7, e agora, nesse meio tempo, o Jorge também me chamou. Jorge Borges me Legal. chamou, que eu já tinha falado com ele de tarde, pedindo uma dica lá de uma patologia, agora ele me chamou pedindo um slide lá. Pois Então, a é, parceria que a gente leva para a vida toda, né, cara? né? E essa nossa turma de doutorado é realmente uma diversidade de Brasil profissionais, inteiro, né, do Brasil inteiro e muita gente gente. muito gabaritada. Então foi Sim. um divisor de águas. Nós dois que éramos os dois mais novos, né, cara? Da turma, se eu não me engano, eram É, nós dois. e
Nossa, agora me deu branco, cara. Tinha um colega mais novo de Manaus. De Nossa, fugiu o Manaus. nome. Cara, Fugiu o fugiu o nome. nome também. Fugiu o nome. Até o final a gente lembra. Não, eu tenho até aqui anotado. Não fugia. Inclusive nós Não, corria junto, eu, tu e ele. pois é. Não, uma turma bem bacana, turma Sim, grande, né? Quase sim. 50 pessoas. Então, eu tive a oportunidade de conversar com vocês ali durante alguns seminários, né, e mais no bate-papo informal sobre essa questão da ozonoterapia, que de fato é o que eu tenho como meta desde a minha graduação. Então, na minha graduação, ali no meu penúltimo ano, eu já me interessei, surgiram boas oportunidades. Então, só para contar resumidamente, eu me formei em Santa Catarina, em Itajaí. Né? Você mesmo adora, né, aquela região, né, Rodinei? Cara, Balneário pô, Camboriú. segunda passada que eu dou lá, acho que em menos de 2 meses aí, hein? Tava lá É, final de semana, voltei domingo de lá. é a Praia do Gaúcho, né? Balneário, É Santa verdade. Catarina, Praia do Gaúcho. Então, fiz faculdade lá e o meu pai já trabalhava com ozonioterapia, mas meu pai é médico. E o professor do meu pai tinha uma clínica, né? Uma das clínicas dele era a poucas quadras da minha faculdade. Então, quando eu tinha um intervalo, um tempo disponível, eles me receberam para estagiar. Né? Pouco tempo depois ele veio a falecer, porém a clínica continuou junto com a cunhada dele, que é enfermeira e nutricionista, e outros médicos que entraram lá para dar o suporte aos pacientes. Então eu tive eu estava acompanhando agora antes de entrar na live uma defesa de trabalho de conclusão de graduação da Univale, nessa faculdade que eu me formei, e assim foi realmente emocionante, porque os alunos, já é o segundo trabalho de conclusão de curso, quinta-feira tem outro, com ozonioterapia lá dentro. Pô, show. E com professores que foram meus professores de graduação e foram meus alunos de ozonioterapia. Depois me deram Sim. essa honra. E isso, para mim, como profissional, me sinto muito, muito feliz. Então, fiz esse estágio. Após esse estágio, veio a formatura e de formatura eu ganhei um gerador de ozônio, Rod. Não ganhei cadeira odontológica, não ganhei consultório, eu ganhei gerador de ozônio. E aí, de fato, deixa eu tentar arrumar aqui a câmera, pronto, fica um pouco melhor. Estava um pouco torto. E comecei a atuar desde então, né, em clínica geral, recém-formado, com ozonioterapia na rotina. Então, eu não tive oportunidade de trabalhar sem ozônio na minha vida profissional. Então, já Sim. fiz endodontia com ozônio, periodontia, dentística restauradora, cirurgia, toda a parte de prótese, profilaxia, prevenção, sempre com a ozonioterapia. E aí foi meio natural, né, o caminho que me levou à curiosidade com relação à harmonização orofacial. Por quê? Porque, inclusive, é o público, a maior parte do público que está acompanhando a nossa live, né, e talvez vá acompanhar depois que vai ficar gravado. E na harmonização orofacial, algumas técnicas, algumas ferramentas terapêuticas, eu já tinha um conhecimento, como profissional da área da saúde. Então, os preenchedores, a toxina botulínica, que é realmente o feijão com arroz, vamos dizer. É o que todo mundo Faz. busca inicialmente num curso de harmonização. Aí as técnicas foram evoluindo. E dentro dos resultados que nós observamos na odontologia geral, né, célula é célula, né, Rod? Então ela não sabe se é um fibroblasto em tal lugar ou em outro lugar, se é um osteoblasto que está na perna, ou que está na mandíbula ou na maxila. Ela sabe que ela tem que sintetizar alguns produtos para manter a nossa homeostase, a nossa fisiologia. E assim é. Então, na verdade, é achar a forma, né? A minha dúvida era o quê? Achar a melhor forma
de trabalhar com a harmonização orofacial, né, adaptando outros protocolos que já existiam para outras aplicações na odontologia. Então, é tudo uma questão de adaptar protocolo. E aí eu tive a honra de conhecer o Dr. Raul Mogiano, um professor da Argentina, de Buenos Aires, na verdade de uma cidade ao redor de Buenos Aires, eu sempre esqueço o nome, então desculpa, Raul, inclusive conversei com ele hoje, e o Raul já trabalhava com ozonioterapia e com harmonização orofacial há muito tempo, há mais de 10 anos, né? E me deu a oportunidade de trabalhar, né, e ver toda essa abordagem que ele já tinha, ele transmitiu para mim. Não só na ozonioterapia, na harmonização, em outras aplicações, em disfunção da articulação temporomandibular e outras finalidades, né, até por já ter uma vivência maior. Assim como os colegas que eu compartilho o curso nosso de habilitação em ozonioterapia. Carlos Nogales, Sérgio Brusadelli, Magda Siqueira, entre outros. Mas o Raul, em especial, dentro da harmonização orofacial, veio com um olhar e um cuidado um pouco diferente do que esse feijão com arroz, né? Do preenchedor, da toxina, de fios, né? Que se faz muito também. E a ozonioterapia encaixa de uma forma bem interessante, inclusive nesses protocolos tradicionais, vamos dizer, os protocolos clássicos da harmonização orofacial. Por quê? Porque a ozonioterapia é um excelente estimulante. Então, ela vai estimular a síntese, principalmente do fibroblasto, que vai gerar o nosso tão sonhado colágeno. E por outras vias também, o ozônio vai estimular a formação de antioxidantes endógenos. Vamos lembrar que assim, o ozônio sozinho é uma molécula extremamente oxidante, instável e reativa. Então ele gera um estresse oxidativo. E o estresse oxidativo contínuo, ele vai levar a nossa célula a sofrer danos. O nosso organismo não foi feito para conviver com estresse contínuo. Seja o estresse oxidativo celular, seja um estresse psicológico e outros fatores. Então, nosso organismo não foi projetado para conviver com estresse constante. Então, eu estou dizendo para vocês que o ozônio gera um estresse. Mas esse estresse que o ozônio gera produz produtos, né, enzimas antioxidantes. Seria um contrassenso, né, quando eu avalio a grosso modo, em um olhar inicial. Mas, de fato, o que o ozônio vai fazer? Eu vou trabalhar sempre com uma mescla, Rod, de oxigênio com ozônio. Então, é como se eu tivesse, entre aspas, diluindo essa ação extremamente oxidante do ozônio em uma concentração dentro de uma janela terapêutica. E aí os estudos nos mostram, né, qual a melhor janela terapêutica para cada estímulo que eu quero. Então, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma área infectada. Pode ser em harmonização Óssea ou orofacial, tecido mole? tanto faz, Rod. Óssea ou tecido mole, independente. O que o ozônio vai fazer em altas concentrações? Então, eu venho no meu equipamento, depois eu posso até mostrar para vocês, eu deixei aqui ao lado. Eu vou escolher uma dose alta de ozônio. Por quê? Quando eu estou falando dose alta de ozônio, é sempre uma mistura de oxigênio e ozônio, tá? Uma dose alta na ozonioterapia. Eu vou no meu aparelho e ponho extremamente alto. Quanto mais alto, mais oxidante. Quanto mais oxidante, mais estresse oxidativo, mais dano celular. Imagina que aquela célula, que está em maior número num processo infeccioso, é algum tipo de bactéria. Então, naquele momento, eu quero matar aquelas células.
Uhum. E aí o ozônio vai entrar com um protocolo específico. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que eu quero estimular síntese de colágeno. Eu quero estimular enzimas antioxidantes. Aí o pensamento é inverso. Eu vou usar pequenas doses de ozônio para ele promover um estresse oxidativo baixo para gerar uma resposta antioxidante endógena. Então eu consigo alcançar, dentro de uma janela terapêutica com ozônio, diversas ações biológicas e bioquímicas. Então o ozônio funciona como um antimicrobiano e ele funciona como um bioestimulante. Depende do que eu quero fazer. E aí abre também um universo enorme, inclusive para associação com outras técnicas, como a live de ontem bem mencionou, né? O plasma rico em plaqueta. O plasma rico em plaqueta, hoje, já possui um nível de evidência científica muito interessante, né? Inclusive com meta-análises, dizendo que, olha, você utilizar o plasma rico em plaquetas na estética facial é bacana. Você vai colher efeitos positivos. É ainda diferente do PRF. Por quê? Porque o PRF é muito novo. Então não deu tempo, né, de se desenvolver, de colocar o tijolinho científico em cima dos resultados que o pessoal tem observado, que são de fato fenomenais. Eu acompanho muitos profissionais, eu trabalho também não em harmonização orofacial com PRF, mas, por exemplo, nos procedimentos cirúrgicos, com os plugs, com as membranas, né? E o resultado realmente é muito interessante, muito promissor. Mas o nível de evidência científica, que é o que nós buscamos, leva tempo. Não é do dia para a Sim. noite que vai se construir. Você teve um trabalho muito bacana no teu mestrado, né, que pôde compartilhar conosco ali no doutorado, e não é um trabalho de um dia, né? É um trabalho Anos. árduo. São anos de trabalho, e assim, mesmo assim, um trabalho ou uma sequência de 4, 5 trabalhos, e que cientificamente, isso aí para ter um nível de evidência bacana, tem que ir para outro nível, né? Eu vejo sempre, vocês colocam isso como lema da equipe de vocês, né? Nós precisamos levar para um outro nível. E qual é Sim. o mais alto nível dentro da nossa área de atuação, da odontologia? Trabalho clínico em paciente. Trabalho clínico randomizado, duplo cego. Esse é o mais alto nível. E é o mais impossível, não impossível, mas é o mais difícil Difícil. de se realizar. Claro Muito. que quando você consegue um trabalho desse, você publica em revistas boas. Porque é o que todo mundo quer. Saber como isso funciona no paciente. Né? Então, de fato, seria essa introdução que eu poderia dar para quem não conhece a ozonoterapia, às vezes já ouviu falar. Graças a Deus, hoje tem entrado em evidência muito por conta do trabalho que vem sendo realizado ao longo desses anos, né? Após a regulamentação da ozonoterapia, que aconteceu no ano de 2015 para a odontologia. Então, em 2014, nós apresentamos, né, todo o conceito da ozonoterapia no Conselho Federal de Odontologia, e isso foi publicado em Diário Oficial no ano de 2015. Então, com a participação do Carlos Coachman, né, vocês com certeza já ouviram falar do Christian Coachman, do DSD, né, que é hoje o dentista mais citado no Google. O Carlos Coachman é tio do Christian, tive a honra de trabalhar com ele, com o Carlos Nogales, que foi quem abriu, né, quem teve a abertura inicial no conselho e me convidou para participar, e o professor Sérgio Brusadelli, que já trabalha com ozonoterapia desde 1996. Então foi o pioneiro
da ozonioterapia na odontologia aqui no Brasil. Então eu vim para colaborar e nós conseguimos realmente essa vitória para a comunidade odontológica, né? E a harmonização orofacial, que foi regulamentada, se não me falha a memória, no ano passado, e que está crescendo muito, inclusive dentro da harmonização orofacial, da resolução da harmonização orofacial, hoje é obrigatório, em um módulo, você ter a disciplina de ozonioterapia. Então, isso Sim. expandiu muito a ozonioterapia também, né? E é o assunto da hora dentro da odontologia, a harmonização orofacial, né? Então, com colegas que trabalham já há um bom tempo, com você, o Bittencourt, né, e outros colegas que estão nos assistindo, que tentam levar isso em um nível de seriedade, com caráter ético e científico, sempre à frente, né? Então, eu não sei se tem alguma dúvida, né? Tem uma Alguma. colega aqui perguntando, ó, você associa ozônio com IPRF? Aqui, ó, minha dúvida é se as plaquetas são extremamente sensíveis. O mecanismo de mistura ozônio com PRF através da torneira de 3 vias não danifica as plaquetas. Então, de fato, com PRF e ozônio, não tem nada escrito nesse nível, né? Se danifica a plaqueta, se não danifica. Qual a experiência que nós temos com hemoderivados, né? Em publicação científica e dentro do meu trabalho clínico, com o PRP, que também é o plasma rico em plaqueta, tá? Só que com anticoagulante. Então, o protocolo de centrifugação muda um pouco, né? E, de fato, você não vai ter, você vai ter a formação de um líquido, assim como o IPF, tá? E olhando clinicamente, macroscopicamente, é muito parecido, né? Essa impressão que eu tenho. Só que eu consigo um volume muito maior, né, no protocolo do PRP do que no do IPF. Eu consigo, muitas vezes, um volume mais interessante. Quando nós misturamos o ozônio com o plasma rico em plaqueta, o que acontece é justamente o contrário da hipótese. Eu consigo aumentar a liberação de fator de crescimento da plaqueta. E isso já tenho estudos comprovando, né? E as maiores concentrações, eu até deixei aberto aqui no computador, posso mostrar para vocês esse slide. As maiores concentrações de ozônio nessa mistura obtiveram a maior liberação de fator de crescimento, Rod. É esse artigo aqui, tá? Fatores de crescimento derivados do PRP e aplicação em medicina regenerativa. E o ozônio sendo usado como um ativador. Esse é um trabalho bem interessante do professor Gregório Martinez, da Adriana Schwartz e do professor Lamberto Rê. Então, a professora Adriana Schwartz é da Espanha, o professor Gregório Sanches é de Cuba, mas mora na Espanha, o professor Lamberto Rê, italiano, professor de farmacologia da Universidade de Ancona. Então, não é um qualquer, né? Se você puxar os trabalhos do professor Lamberto Rê com ozonioterapia no PubMed, que é a nossa maior base de dados, você vai achar mais de 300 trabalhos com ozonioterapia só dele. Não é uma panaceia. A gente tem que saber o momento que vai usar, como eu vou administrar, qual a forma de aplicação do ozônio, né? Eu tenho basicamente 3 maneiras de aplicar. Eu tenho a mistura gasosa, vou lá no meu gerador, encho uma seringa, eu tenho a mistura de oxigênio e ozônio. Eu posso trabalhar também com a água ozonizada, então eu conecto um dispositivo no meu gerador de ozônio, ele vai gerar o gás em uma pedra, um difusor de cerâmica, que vai enriquecer e saturar essa água
para ela ter uma ação terapêutica. E aí também não é qualquer água. Eu preciso saber o tipo de água eu vou usar, qual a temperatura dessa água, quanto tempo eu vou ter de ação terapêutica dessa água, né? E uma terceira forma que seriam os óleos ozonizados, né? E os óleos Uhum. ozonizados que estão distribuídos aí hoje no nosso mercado, inclusive com linhas, né, com óleos ozonizados para harmonização orofacial. Então a empresa Filoson, né, tem uma ramificação dentro dela que chama Ozone Care, para quem tiver curiosidade depois para entrar, que tem uma gama de produtos muito interessante. Assim como uma outra empresa aqui no Brasil, que é a Angevan, que também tem produtos, né? Esses são produtos aí italianos que usam óleo ozonizado na sua composição, mas com ação terapêutica. Então tem shampoo, creme hidratante corporal, creme hidratante facial, pasta dental. Eu tenho até uma que eu deixei aqui do lado para mostrar para vocês, ó, da Ozone Care, com óleo Uhum. ozonizado, essa da empresa Filoson. Uma outra empresa também, me fugiu o nome agora, de São Paulo, do meu amigo, inclusive do Alexandre, a Instrumedic 911, que importa produtos também de muita boa qualidade de Portugal. Então também tem pasta de dente, cremes, hidratante, bem bacana. Mas de fato, para harmonização específica, a Filoson lançou, né, através da Ozone Care, uma espuma para limpeza de pele, para harmonização orofacial e um sérum nutritivo. São produtos muito bacanas. Hoje, para você ter ideia, Rod, eu uso essa espuma de limpeza de pele, inclusive para fazer todo o preparo do meu paciente pré-cirúrgico. Uhum. Para implante. Então, para implante. Eu Uhum. não uso mais a clorexidina. Por Sim. quê? A gente sabe que a clorexidina é um excelente antimicrobiano, mas a clorexidina inibe uma célula primordial para rejuvenescimento facial, que é o fibroblasto. Então, se eu fizer um uso contínuo de clorexidina, vamos lá, dentista, né? Eu sei que tem muita gente assistindo aqui que não é dentista. Pessoal que não é dentista. Quando o paciente nosso tem a doença periodontal, a doença da gengiva, comumente nós prescrevemos bochecho com clorexidina 0,12%, conhecido como Periogard. O nosso paciente ele vai bochechar esse Periogard durante um tempo pré-determinado na minha receita. Por quê? Se ele usa mais do que esse tempo prescrito, ele começa a ter efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários? Manchamento de dente, perda de paladar na língua e outros mais que podem ser oriundos, né? Uma alteração importante da nossa flora, da nossa microbiota bucal. Então, de fato, hoje, com esses produtos à base de ozônio, inclusive esse trabalho de conclusão de curso, Rod, que eu acabei de acompanhar, da Vitória e da Kimberly, lá da Univale, elas compararam in vitro o efeito de óleo ozonizado de girassol, óleo ozonizado de oliva, comparando com clorexidina gel 2%. Efeito antimicrobiano. E o efeito antimicrobiano, principalmente do óleo de oliva, do óleo de girassol ozonizado, foi estatisticamente similar à clorexidina gel 2%, cara. Uhum. Poxa, mas então você está falando que ele vai matar mais célula. Vai. Que célula? Bactéria que eles testaram. Foi Staphylococcus aureus, uma cepa e uma outra cepa de bactéria. Qual que é a diferença de uma célula de bactéria, de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? É justamente a organização interna da célula, a capacidade de resposta a agentes oxidantes, através da produção de enzimas antioxidantes. A bactéria é muito fácil de matar. As células eucariontes já possuem um complexo interno muito mais organizado.
Então, essa reação antioxidante das nossas células eucariontes acaba sendo muito maior, tá? Sim, Então, a biocompatibilidade do ozônio acaba sendo muito maior do que da clorexidina. Então, eu tenho um entendi. efeito antimicrobiano, mas ainda assim eu tenho um efeito bioestimulante. Ele é biocompatível. Então, Entendi. essa é a grande chave, né, dessa forma de aplicação que são os óleos ozonizados. E o óleo eu E, consigo e, armazenar. e ele é bactericida e bacteriostático. Ele é bactericida e bacteriostático. Vai depender da dose, Rod, Uhum. né? Não tem ainda na literatura relato de nenhuma bactéria resistente ao ozônio. Uhum. E o que eu ia Então, te perguntar? Que até tu ia, hoje, bactericida. tu ia falar do óleo, ele. O que tu ia falar do óleo agora que eu te cortei ele? Não, a armazenagem. Os óleos Isso, ozonizados, isso, isso. eu consigo armazenar por mais tempo. Então, eu tenho um tempo médio de validade de 1 ano O óleo. para os Boa, produtos, boa pergunta. Boa. né? Eu tinha E essa dúvida aí. aí, o óleo é bem legal por isso. Porque eu não tenho mais ozônio no óleo, tá, Rod? O Uhum. óleo, a partir do momento que ele é ozonizado, o ozônio reage, né, com as ligações de carbono que compõem a estrutura bioquímica do óleo e forma espécies reativas de ozônio. Então, ele forma os ozonídeos, alguns peróxidos e alguns aldeídos. Tá? Uhum. São algumas formas diretas. Entre outras, tá? Existem outros subprodutos do óleo. Mas aí o ozônio ele já reagiu, sumiu. Entendi. Lembra que eu falei que o ozônio é instável? Então Uhum. vamos lá. Peguei a mistura gasosa aqui nessa seringa. Então tem a mistura de oxigênio e ozônio. Né? Um trabalho do professor Gregório Martinez também avaliou sob temperatura, controlada e pressão, que eu vou ter ozônio dentro dessa seringa por no máximo 10 minutos. Uma temperatura de 20 graus. A pressão eu não lembro. Pressão atmosférica que ele simulou. Né? Se foi nível do mar. Provavelmente foi uma pressão similar a nível do mar. Até para publicação, mas não lembro direito isso aí. Uhum. 10 minutos. Então imagina, eu tenho que ter o equipamento aqui do meu lado. Eu não posso encher essa seringa e vender na dental ou levar para o meu colega, porque o simples fato de fazer isso aqui com ela já vai alterar a estabilidade. O simples fato de Sim. eu segurar com a minha mão O aqui, calor da mão. o calor da mão já vai alterar a estabilidade. Então, sempre que eu trabalho com ozônio, eu vou segurar aqui, ó, no êmbolo. E a água, para fechar o raciocínio, a água respeitando também esses parâmetros que eu falei que precisam ser respeitados. Então, qualidade e pureza da água, tempo de ozonização, temperatura da água, eu vou ter até 4 horas de ação terapêutica, até 20 horas de ação residual. Eu consigo ainda identificar o resíduo de ozônio. Então, eu preciso seguir esses cuidados. Cara, deixa eu perguntar alguns protocolos para tipo ontem eu estava falando com o Fabrício Vieira que falou do PRP, PRF. Eles têm alguns protocolos a equipe dele de uso do IPRF, tipo para pós-preenchimento usa como uma máscara de PRF, que seria uma máscara aí. Tem alguns protocolos do ozônio, tanto da parte clínica, que eu chamo, que seria botox, preenchedor, pré, pós. Até eu vi que um aluno perguntou aqui, o doutor Guilherme, lá de Fortaleza. E para a parte cirúrgica, tem alguma coisa também, tipo o óleo ozonizado na sutura para manter hidratado, enfim. O que vocês têm Não, usado hoje em dia? perfeita pergunta, Rod. Né? É, o ozônio eu posso usar tanto numa fase de preparo. Então vamos colocar lá um paciente, aquele paciente difícil de tratar na harmonização. Paciente com a pele muito clara, ressecada e fina, né? Geralmente Uhum, um paciente com um perfil mais caucasiano, né? É, esse paciente eu vou preparar antes com injeção da mistura gasosa, né? Então, com a minha seringa, com oxigênio e uhum, ozônio, em baixa concentração, em pontos na face desse paciente,
onde clinicamente eu estou evidenciando esse processo de desidratação. Então, inicialmente, eu vou trabalhar nesse paciente com gás. Para quê? Para melhorar a vascularização naquela região que está em hipóxia, cara. Na verdade, esse paciente ele formou ali uma ruga estática, já muitas vezes, na região periorbicular, né? E em outras regiões, na testa e por aí vai, por hipóxia. O grande segredo é o oxigênio. E o ozônio está sendo um veículo para melhorar a oxigenação tecidual, porque o ozônio é reativo. Então, eu coloquei ele ali em contato com o tecido, ele sumiu 0,14 milésimos de segundo. Não tem mais ozônio. O residual vai ser o oxigênio. Então, ele vai melhorar toda a vascularização. E é claro que, atrelado a esse procedimento inicial, para esse tipo de paciente, que é o paciente difícil de ser tratado, eu vou prescrever para ele a utilização dos cosméticos com ozônio. Então, ele vai fazer a limpeza da pele dele com a espuma, ele vai utilizar cremes hidratantes com óleo ozonizado, né? Em algumas situações mais extremas, de ressecamento extremo, eu vou prescrever para ele um óleo multifuncional corporal. Existe, né? Chama óleo multifuncional corporal, mas corporal inclusive para a face. Tá? Então eu preciso entender esse meu diagnóstico inicial para ter a minha estratégia bem delimitada com ozônio para poder obter os melhores resultados. Senão, de fato, ele vai pegar, vamos lá, um paciente que é o oposto desse paciente. Paciente que já vem com a pele muito bem hidratada, né, até com excesso de oleosidade, com queixa realmente de alguns pontos com ruga estática, né, alguns pontos de ruga dinâmica, que é bem comum, e eu adoto a mesma estratégia. Não vai dar certo, né? A mesma estratégia com óleo. Então, eu preciso analisar primeiro o biotipo facial para aí poder passar um protocolo. Né? Então, eu brinco sempre que um protocolo nunca vai ser igual ao outro, por conta dos pacientes. Para cada paciente, eu vou ter que adequar um pouquinho o meu protocolo Faz de o acordo com o que esse diagnóstico, vê o que paciente, vai usar. de acordo com o que esse paciente apresenta. Porque se eu pegar uma receita para isso, eu vou ter sucesso em um grupo de pacientes. Em outro grupo, eu vou falar, opa, mas ali, essa minha paciente falou que começou a ter mais acne depois desse protocolo com ozônio. Pô, não presta. E é o que está acontecendo na harmonização orofacial hoje. Eu tenho observado muitos grupos que eu participo, né, em congressos também, aulas sobre intercorrência, e o pessoal realmente na busca de uma fórmula mágica. Com a ozonioterapia, eu não prego essa linha de ensino. Então, você vai ter alguns protocolos iniciais, claro, mas você tem que aprender a pensar e individualizar esse protocolo, como uma cirurgia de implante, Rod. Né? Eu vou lá, planejei, fiz um planejamento cirúrgico bonitinho, virtual, análise de modelo, tenho um provisório pronto, com escaneamento, o planejamento mais top possível. Na hora da cirurgia, sou eu, é a minha mão. Sim. Então eu pego aquele implante que eu planejei, tenho que colocar naquela angulação e muitas vezes eu vou falhar. E aí, José, o que você faz? Você precisa ter o conhecimento para improvisar e reverter aquela situação. Sim. Então, a ideia com a ozonioterapia, né, no momento inicial, que é o que a gente está abordando, é melhorar o quadro clínico do paciente para que esse paciente possa ser submetido depois ao teu tratamento convencional, né, a indicação que ele tinha. Então, ele tinha uma indicação para o preenchedor, eu vou usar o preenchedor em um terreno, em uma pele, em melhores condições do que ele chegou para mim. Aduba antes de plantar. Dá uma adubada antes de Exatamente. plantar. Eu ouvi ontem em uma aula, né,
o colega falando assim, não adianta você jogar uma semente na areia que não tem nutriente para aquela árvore crescer. Você tem que tratar o terreno, né? Dentro de uma linha da medicina, que é a medicina integrativa, que é uma vertente também da medicina ortomolecular, né? É um nome que estão dando, né? Ou da odontologia, também estão chamando de odontologia biológica, odontologia integrativa, que para mim também tudo que a gente faz tem que ser biológico, né? E de fato, tudo que a gente faz tem que ser integrado. Não adianta eu colocar uma coroa linda, maravilhosa, que está fora de oclusão. Vai gerar um problema de ATM nesse paciente ou ele vai fraturar essa coroa. Então, tudo é integrativo e, na minha concepção, tudo tem que ser Biológico. biológico, né? Então, eu não comungo dessas rotulações, né? Porém, eu comungo dessa ideia. Do meu terreno tem que estar bom. O meu organismo tem que estar funcionando na melhor homeostase possível. Então vamos lá, voltando ao exemplo da cirurgia. Nós vamos fazer uma cirurgia para o paciente. Nós pedimos para ele um protocolo, né, de exames clínicos, laboratoriais, para fechar um diagnóstico. Então eu tenho lá tomografia, radiografia, foto, modelo, tal, exame de sangue, exame disso, exame daquilo, para poder saber aonde nós estamos colocando a mão. Na harmonização orofacial, para alguns procedimentos, principalmente cirúrgicos, eu tenho acompanhado alguns colegas que não têm esse cuidado. Falar, mas é uma coisinha simples, é uma lectomia, é não sei o quê e tal. E aí você começa a negligenciar, muitas vezes, algo que em uma intercorrência você não vai estar apto para resolver. Você não sabe como está a plaqueta daquele paciente. Dando exemplos chucros, né, de um hemograma simples. Você Sim. poderia pedir para o paciente, né? Então eu vejo que muitos problemas hoje dentro da harmonização vêm por conta disso. E não é incomum, né, receber ligação de colegas, WhatsApp, tudo, com intercorrência principalmente por uso de ácido hialurônico off-label, vamos dizer, né? Para procedimentos off-label, que perfeitamente pode ser usado, né? A gente lembra do BMP na cirurgia de reconstrução óssea, que a maior utilidade dele é off-label, né? Com Sim. resultados promissores. Mas, na harmonização orofacial, quando eu tenho uma intercorrência, acaba sendo mais complicado, porque aquele paciente ele foi lá para melhorar. E se ele começa a ter um processo de necrose, piora, ele sai de lá pior do que ele entrou, isso gera uma série de transtornos. E aí é uma outra possibilidade da utilização da ozonioterapia. Por quê? Pelo mesmo fator do preparo da pele. Se eu tenho uma região que está em hipóxia ou que está entrando em hipóxia por conta de algum procedimento que eu fiz, se está piorando a vascularização daquela região, a ozonioterapia pode ajudar de uma forma muito eficaz, né? Sozinha ou associada a outras técnicas, como, por exemplo, a laser terapia de baixa intensidade. Também é uma técnica muito interessante para o tratamento de intercorrências. E tudo vai, como qualquer outra intercorrência, né, Rod, do momento em que você consegue intervir. Quanto mais cedo você consegue chegar e começar essa intervenção, melhor. Quanto mais tarde, mais difícil. Então, seriam essas as possibilidades da ozonioterapia, tanto do gás, né? E aí eu tenho outras possibilidades aí com hemoderivados, mas vai tocando aí que daí eu vou falando. A ideia é encerrar mais ou menos 21h15 para eu bem conseguir deixar no IGTV, senão ele cai antes, às vezes eu não consigo salvar. Entendeu? Não, vamos lá. Deixa eu te perguntar, e na questão de cirurgia, de harmonização no pós-operatório, vocês têm alguma indicação de usar óleo, ou como que usa ou não usa, como é que vocês fazem? Então, Rod, é essa mesma questão, né? Eu preciso avaliar qual é o objetivo que eu quero dentro daquele planejamento.
né? E Pós-operatório, qual... sutura. Não, pós-operatório sutura. Cicatriz. Eu posso Evitar. utilizar o óleo Uhum. sobre essa sutura, mas dependendo como tiver a pele desse paciente, eu tenho que escolher qual óleo usar. Eu tenho uma Concentração de... infinidade de óleos. Eu tenho a concentração de índice de peróxido nesses óleos que pode variar. Então, eu vou te dar um exemplo. O óleo comum, se ligar na empresa hoje e pedir, eu quero um óleo ozonizado, eles vão te mandar um óleo com índice de peróxido em torno de 600, que é o padrão das pesquisas. Tá? Então, Uhum. seria um índice de peróxido alto. Ele tem uma ação antimicrobiana alta. Tem uma ação bioestimuladora? Tem. Mas o foco desse óleo é a ação antimicrobiana. Tá? Uhum. Ao passo que, se eu quiser um óleo em menor concentração, eu tenho, por exemplo, esse óleo multifuncional corporal, que ele vai ter um índice Uhum. de peróxido em torno de 100, 150, que é um índice de peróxido menor. Tá? E se eu quiser uma bioestimulação ainda maior, eu posso usar o sérum nutritivo, que já vai ter óleo na composição, acrescido do sérum e outros componentes. Então depende o que eu quero. Né? Depende da região onde foi feita essa cirurgia, se é uma alta chance de infecção, se é uma com relação à infecção, né? Fatores para trabalhar com óleo também. Tá? Não é tão simples como eu tenho visto por aí. Por isso até fiquei feliz com o convite de vocês, né? Que não dá para a gente falar, óleo ozonizado, e vai. É Sim. gás, vai lá e usa para tudo de qualquer jeito. Porque daí vai ter insucesso com toda certeza. Tá? Já tenho acompanhado alguns casos aí em harmonização de insucesso por conta do uso indevido. Pessoas que não Correto. estão indo atrás do conhecimento. Perfeito. Não, foi perfeita a colocação, né? O pessoal usa e muda muito, né? Um efeito bactericida, bacterostático, o outro para bioestimular, então. E até a gente usa na primeira fase só da cicatrização, nessa parte de cirurgia de face, alectomia, com concentração baixa de peróxido, tipo de 100, e quando remove os pontos já não usa mais. Já usa... No início, Rod, você pode até usar o índice de peróxido mais alto. Não tem problema. Então, terminei minha cirurgia, eu Mas quero a chance de proteger aquela região. infecção de pele é bem diferente de boca, né? Que boca é casca, né? Mas pele infeccionar É, de cirurgia é bem difícil, bem difícil. sim, é bem Então a gente complicado também. abriu mão da questão de bactericida bacterostática para focar mesmo na questão de cicatrização de reparo. E, cara, os resultados que a gente tem de alectomia, lip lifting, fantástico, assim, não É, fica cicatriz, é impressionante. é Faz muito parte da diferente. cicatrização. Inclusive, você consegue cuidar de regiões onde já tem a cicatriz. Você consegue diminuir isso com o ozônio. Na cirurgia plástica, eles usam muito, né? Os médicos para estria, celulite, gordura localizada. Então, você tem diversas aplicações aí para a ozonioterapia. Né? A estria é uma cicatriz. Você consegue melhorar a Sim, vascularização. Para o pessoal que tem aquelas varizes, microvarizes, o ozônio também ajuda muito a melhorar, a revascularizar aquela região e tirar realmente aquele aspecto das varizes que é esteticamente e algumas vezes até clinicamente comprometedor para o paciente. Então tem sim. muitas possibilidades, sabe, Rod? Mas o pessoal precisa se Estudar aprofundar, mais e aprofundar aí, exato. se aprofundar um pouco. Cara, show de bola. Queria agradecer aí em nome do Bittencourt, meu nome, no Ouro Fechou Group, e a tua participação. Que a gente começou com então, é a quarta Rough Week que a gente faz, né? A gente começou na primeira semana de Covid, a gente fez uma.
E aí na segunda, daí depois passou umas 2, 3 semanas, a gente fez uma bem grande com 9 professores, daí a gente fez uma terceira que a gente gravou dentro de um estúdio, que o pessoal tinha que se inscrever para participar, teve mais de 5.000 inscritos, foi Que muito legal. legal. Até agora estão atrás dos certificados agora aí, então tem grupo de Telegram. E agora é a quarta, cara. Então a gente veio com essa pegada aí dentro da ROF, do IPRF, do ozônio, e amanhã vem o Morita para falar de marketing, né? Então a gente sai um pouco só daquela coisa muito técnica de pegar e botar a seringa e botar o ácido, ou cortar aqui, corta ali. E por a gente se comprometeu de continuar com essa educação continuada. A gente já gostaria que agora em junho, julho, já teria acabado o Covid, né? A gente teria Sim. na reta final. Então, mas a gente está continuando e, enfim, não acabou. E Campinas fechando essa semana, Porto Alegre também. Então, a gente vai ter às 5, vai ter às 6, assim, a gente vai indo Legal. aí. Mas queria agradecer a tua presença, muito bacana. A gente já sabe do teu conhecimento, então foi o primeiro nome que eu pensei. Ou aí, Oi, voltou. tá, voltou, tá começando a cair aí, o Instagram ele cai. Então, deixo contigo as últimas palavras. Obrigado aí pela participação, fico muito grato. Bom te ver, fazia horas que a gente não se via, né? Não conversava. Deixo Gente. contigo aí, pode se despedir do pessoal. Bom, agradecer novamente, né, você, Rod, ao Bittencourt, pela parceria, pela oportunidade de estar falando aqui para o público de vocês, mais específico da harmonização. Me coloco à disposição depois de eventuais dúvidas, né, no que eu puder colaborar com vocês dentro da prática clínica, dentro do desenvolvimento científico da ozonoterapia. Vocês sabem que tem aqui, além de um colega de trabalho, um amigo, né? Com Então, certeza. Não, logo, então logo a gente vai contem estar junto comigo. lá em Fortaleza, lá. Logo, logo junto vai dar lá para nós lá para bagunçou um pouco o nosso calendário, né, com esse Covid, Sim, né? Em março a gente não teve aula, em abril foi EAD, junho EAD, então agora em julho a gente quer, a partir do dia 15 estão liberando lá em Fortaleza, então vamos ver se isso vai se confirmar. Mas logo, logo aí, esse ano ainda tu vai estar conosco lá para dar o nosso módulo de ozônio aí. Os alunos já poxa, estão legal. Vai ser uma ansiosos aí honra, já. vai ser uma honra. Brigadão por tudo, né? E um grande abraço a todos aí que nos acompanharam e os que vão acompanhar ainda, que vai ficar gravado. Isso aí. Então Então, tá bom, uma meu boa amigo. Um noite. abraço, boa semana, fica com Deus. Nos falamos em Valeu, breve. Abraço, boa tchau. noite, abraço. Não é uma panaceia. A gente tem que saber o momento que vai usar, como eu vou administrar, qual a forma de aplicação do ozônio, né? Eu tenho basicamente três maneiras de aplicar. Eu tenho a mistura gasosa, vou lá no meu gerador, encho uma seringa, eu tenho a mistura de oxigênio e ozônio. Eu posso trabalhar também com a água ozonizada, então eu conecto um dispositivo no meu gerador de ozônio, ele vai gerar o gás em uma pedra, um difusor de cerâmica, que vai enriquecer e saturar essa água para ela ter uma ação terapêutica. E aí também não é qualquer água, eu preciso saber o tipo de água eu vou usar, qual a temperatura dessa água, quanto tempo eu vou ter de ação terapêutica dessa água, né? E uma terceira forma que seriam os óleos ozonizados, né? E os óleos Uhum. ozonizados que estão distribuídos aí hoje no nosso mercado, inclusive com linhas, né, com óleos ozonizados para harmonização orofacial. Então a empresa Filoson, né, tem uma ramificação dentro dela que chama Ozone Care, para quem tiver curiosidade depois para entrar, que tem uma gama de produtos muito interessante. Assim como uma outra empresa aqui no Brasil, que é a Angevan, que também tem produtos, né? Esses são produtos aí italianos que usam óleo ozonizado na sua composição, mas com ação terapêutica. Então tem shampoo, creme hidratante,
corporal, creme hidratante facial, pasta dental. Eu tenho até uma que eu deixei aqui do lado para mostrar para vocês, ó, da Ozon Care, com óleo ozonizado, essa da empresa Filozon. Uma outra empresa também, me fugiu o nome agora, de São Paulo, do meu amigo, inclusive do Alexandre, a Instrumedic 911, que importa produtos também de muita boa qualidade de Portugal. Então também tem pasta de dente, cremes, hidratante, bem bacana. Mas de fato, para harmonização específica, a Filozon lançou, né, através da Ozon Care, uma espuma para limpeza de pele, para harmonização orofacial e um sérum nutritivo. São produtos muito bacanas. Hoje, para você ter ideia, Rod, eu uso essa espuma de limpeza de pele, inclusive para fazer todo o preparo do meu paciente pré-cirúrgico. Para implante. Então, para implante. Eu não uso mais a clorexidina. Sim. Por quê? A gente sabe que a clorexidina é um excelente antimicrobiano, mas a clorexidina inibe uma célula primordial para rejuvenescimento facial, que é o fibroblasto. Então, se eu fizer um uso contínuo de clorexidina, vamos lá, dentista, né? Eu sei que tem muita gente assistindo aqui que não é dentista. Pessoal que não é dentista. Quando o paciente nosso tem a doença periodontal, a doença da gengiva, comumente nós prescrevemos o bochecho com clorexidina 0,12%, conhecido como Periogard. O nosso paciente ele vai bochechar esse Periogard durante um tempo pré-determinado na minha receita. Por quê? Se ele usa mais do que esse tempo prescrito, ele começa a ter efeitos secundários. Quais são os efeitos secundários? Manchamento de dente, perda de paladar na língua e outros mais que podem ser oriundos, né? Uma alteração importante da nossa flora, da nossa microbiota bucal. Então, de fato, hoje, com esses produtos à base de ozônio, inclusive esse trabalho de conclusão de curso, Rod, que eu acabei de acompanhar, da Vitória e da Kimberly, lá da Univale, elas compararam in vitro o efeito de óleo ozonizado de girassol, óleo ozonizado de oliva, comparando com clorexidina gel 2%. Efeito antimicrobiano. E o efeito antimicrobiano, principalmente do óleo de oliva, do óleo de girassol ozonizado, foi estatisticamente similar à clorexidina gel 2%, cara. Poxa, mas então você está falando que ele vai matar mais célula. Vai. Que célula? Bactéria que eles testaram. Foi Staphylococcus aureus, uma cepa e uma outra cepa de bactéria. Qual que é a diferença de uma célula de bactéria, de uma célula procarionte para uma célula eucarionte? É justamente a organização interna da célula, a capacidade de resposta a agentes oxidantes, através da produção de enzimas antioxidantes. A bactéria é muito fácil de matar. As células eucariontes já possuem um complexo interno muito mais organizado. Então, essa reação antioxidante das nossas células eucariontes acaba sendo muito maior. Tá? Sim. Então, a biocompatibilidade do ozônio acaba sendo muito maior do que da clorexidina. Então, eu tenho um efeito antimicrobiano, mas ainda assim eu tenho um efeito bioestimulante. Ele é biocompatível. Então, essa é a grande chave, né, dessa forma de aplicação, que são os óleos ozonizados. E o óleo eu consigo armazenar. E ele é bactericida e bacteriostático? Ele é bactericida e bacteriostático. Vai depender da dose, Rod. Né? Não tem ainda na literatura relato de nenhuma bactéria resistente ao ozônio. E então, que eu te perguntar, até hoje bactericida. Tu ia falar do óleo, ele... O que tu ia falar do óleo agora que eu te cortei ele? Não, a armazenagem. Os óleos ozonizados, Isso. eu consigo armazenar por mais tempo. Então, eu tenho
um tempo médio de validade de 1 ano O óleo. para os produtos, Boa pergunta. Boa. né? Eu tinha E essa dúvida aí. aí, o óleo é bem legal por isso. Porque eu não tenho mais ozônio no óleo, tá, Rod? O Uhum. óleo, a partir do momento que ele é ozonizado, o ozônio reage, né, com as ligações de carbono que compõem a estrutura bioquímica do óleo e forma espécies reativas de ozônio. Então, ele forma os ozonídeos, alguns peróxidos e alguns aldeídos. Tá? Uhum. São algumas formas diretas, entre outras. Tá? Existem outros subprodutos do óleo. Mas aí o ozônio ele já reagiu, sumiu. Entendi. Lembra que eu falei que o ozônio é instável? Então Uhum. vamos lá. Peguei a mistura gasosa aqui nessa seringa. Então tem a mistura de oxigênio e ozônio. Né? Um trabalho do professor Gregório Martinez também avaliou sob temperatura, controlada e pressão, que eu vou ter ozônio dentro dessa seringa por no máximo 10 minutos. Uma temperatura de 20 graus. A pressão eu não lembro. Pressão atmosférica que ele simulou. Né? Se foi nível do mar. Provavelmente foi uma pressão similar a nível do mar. Até para publicação, mas eu não lembro direito isso aí. Uhum. 10 minutos. Então imagina, eu tenho que ter o equipamento aqui do meu lado. Eu não posso encher essa seringa e vender na dental ou levar para o meu colega, porque o simples fato de fazer isso aqui com ela já vai alterar a estabilidade. O simples fato de Sim. eu segurar com a minha mão O aqui, calor da mão. o calor da mão já vai alterar a estabilidade. Então sempre que eu trabalho com ozônio, eu vou segurar aqui, ó, no êmbolo. E a água, para fechar o raciocínio, a água respeitando também esses parâmetros que eu falei que precisam ser respeitados. Então, qualidade e pureza da água, tempo de ozonização, temperatura da água, eu vou ter até 4 horas de ação terapêutica, até 20 horas de ação residual. Eu consigo ainda identificar o resíduo de ozônio. Então, eu preciso seguir esses cuidados. Cara, deixa eu perguntar, alguns protocolos para, tipo, ontem eu estava falando com o Fabrício Vieira, que falou do PRP, PRF, e ele tem alguns protocolos, a equipe dele, de uso do IPRF, tipo, para pós-preenchimento, usa como uma máscara de PRF, que seria uma máscara aí. Tem alguns protocolos do ozônio, tanto da parte clínica, que eu chamo, que seria botox, preenchedor, pré, pós, até eu vi que um aluno perguntou aqui, o doutor Guilherme, lá de Fortaleza, e para a parte cirúrgica, tem alguma coisa também, tipo o óleo ozonizado na sutura para manter hidratado, enfim. O que vocês têm Não, usado aí hoje em dia? perfeita pergunta, Rod. Né? É, o ozônio eu posso usar tanto numa fase de preparo. Então vamos colocar lá um paciente, aquele paciente difícil de tratar na harmonização. Paciente com a pele muito clara, ressecada e fina, né? Geralmente Uhum, um paciente com um perfil mais caucasiano, né? É, esse paciente eu vou preparar antes com injeção da mistura gasosa, né? Então, com a minha seringa, com oxigênio e uhum. ozônio, em baixa concentração, em pontos na face desse paciente, onde clinicamente eu estou evidenciando esse processo de desidratação. Então, inicialmente, eu vou trabalhar nesse paciente com gás. Para Uhum. quê? Para melhorar a vascularização naquela região que está em hipóxia, cara. Na verdade, esse paciente ele formou ali uma ruga estática, já muitas vezes, na região periorbicular, né? E em outras regiões, na testa e por aí vai, por hipóxia. O grande segredo é o oxigênio. E o ozônio está sendo um veículo para melhorar a oxigenação tecidual, porque o ozônio é reativo. Então, eu coloquei ele ali em contato com o tecido, ele sumiu 0,14 milésimos de segundo. Não tem mais ozônio. O residual vai ser o oxigênio. Então, ele vai melhorar toda a vascularização. E é claro que, atrelado a esse procedimento inicial, para esse tipo de paciente, que é o paciente difícil,
de ser tratado, eu vou prescrever para ele a utilização dos cosméticos com ozônio. Então, ele vai fazer a limpeza da pele dele com a espuma, ele vai utilizar cremes hidratantes com óleo ozonizado, né? Em algumas situações mais extremas, de ressecamento extremo, eu vou prescrever para ele um óleo multifuncional corporal. Existe, né? Chama óleo multifuncional corporal, mas corporal inclusive para a face. Tá? Uhum. Então eu preciso entender esse meu diagnóstico inicial para ter a minha estratégia bem delimitada com ozônio para poder obter os melhores resultados. Senão, de fato, ele vai pegar, vamos lá, um paciente que é o oposto desse paciente. Paciente que já vem com a pele muito bem hidratada, né, até com excesso de oleosidade, com queixa realmente de alguns pontos com ruga estática, né, alguns pontos de ruga dinâmica, que é bem comum, e eu adoto a mesma estratégia. Não vai dar certo, né? A mesma estratégia com óleo. Então, eu preciso analisar primeiro o biotipo facial para aí poder passar um protocolo. Né? Então, eu brinco sempre que um protocolo nunca vai ser igual ao outro, por conta dos Sim. pacientes. Para cada paciente, eu vou ter que adequar um pouquinho o meu protocolo de Faz o acordo com o que esse diagnóstico, vê o que vai paciente, usar. de acordo com o que esse paciente apresenta. Porque se eu pegar uma receita para isso, eu vou ter sucesso em um grupo de pacientes. Em outro grupo, eu vou falar, opa, mas ali, essa minha paciente falou que começou a ter mais acne depois desse protocolo com ozônio. Pô, não presta. E é o que está acontecendo na harmonização orofacial hoje. Eu tenho observado muitos grupos que eu participo, né, em congressos também, aulas sobre intercorrência, e o pessoal realmente na busca de uma fórmula mágica. Com a ozonioterapia, eu não prego essa linha de ensino. Então, você vai ter alguns protocolos iniciais, claro, mas você tem que aprender a pensar e individualizar esse protocolo, como uma cirurgia de implante, Rod. Né? Eu vou lá, planejei, fiz um planejamento cirúrgico bonitinho, virtual, análise de modelo, tenho o meu provisório pronto, com escaneamento, o planejamento mais top possível. Na hora da cirurgia, sou eu, é a minha mão. Sim. Então eu pego aquele implante que eu planejei, tenho que colocar naquela angulação e muitas vezes eu vou falhar. E aí, José, o que você faz? Você precisa ter o conhecimento para improvisar e reverter aquela situação. Sim. Então, a ideia com a ozonioterapia, né, no momento inicial, que é o que a gente está abordando, é melhorar o quadro clínico do paciente para que esse paciente possa ser submetido depois ao teu tratamento convencional, né, a indicação que ele tinha. Então, ele tinha uma indicação para o preenchedor, eu vou usar o preenchedor em um terreno, em uma pele, em melhores condições do que ele chegou para mim. Aduba antes de plantar. Dá uma adubada antes de Exatamente. plantar. Eu ouvi ontem em uma aula, né, o colega falando assim, não adianta você jogar uma semente na areia que não tem nutriente para aquela árvore crescer. Você tem que tratar o terreno. Né? Dentro de uma linha da medicina, que é a medicina integrativa, que é uma vertente também da medicina ortomolecular, né? É um nome que estão dando, né? Ou da odontologia, também estão chamando de odontologia biológica, odontologia integrativa, que para mim também tudo que a gente faz tem que ser biológico, né? E de fato, tudo que a gente faz tem que ser integrado. Não adianta eu colocar uma coroa linda, maravilhosa, que está fora de oclusão. Vai gerar um problema de ATM nesse paciente ou ele vai fraturar essa coroa. Então, tudo é integrativo e, na minha concepção, tudo tem que ser biológico. Né? Então, eu não comungo dessas rotulações. Né? Porém, eu comungo dessa ideia. Do meu terreno tem que estar bom. O meu organismo tem que estar funcionando na melhor homeostase possível.
Então, vamos lá. Voltando ao exemplo da cirurgia. Nós vamos fazer uma cirurgia para o paciente. Nós pedimos para ele um protocolo, né, de exames clínicos, laboratoriais, para fechar um diagnóstico. Então, eu tenho lá tomografia, radiografia, foto, modelo, tal. Exame de sangue, exame disso, exame daquilo, para poder saber aonde nós estamos colocando a mão. Na harmonização orofacial, para alguns procedimentos, principalmente cirúrgicos, eu tenho acompanhado alguns colegas que não têm esse cuidado. Falar, mas é coisinha simples, é uma lectomia, é não sei o quê e tal. E aí você começa a negligenciar, muitas vezes, algo que em uma intercorrência você não vai estar apto para resolver. Você não sabe como está a plaqueta daquele paciente. Dando exemplos chucros, de um hemograma simples. Você Sim. poderia pedir para o paciente, né? Então eu vejo que muitos problemas hoje dentro da harmonização vêm por conta disso. E não é incomum, né, receber ligação de colegas, WhatsApp, tudo, com intercorrência principalmente por uso de ácido hialurônico off-label, vamos dizer, né? Para procedimentos off-label, que perfeitamente pode ser usado, né? A gente lembra do BMP na cirurgia de reconstrução óssea, que a maior utilidade dele é off-label, com Sim. resultados promissores. Mas, na harmonização orofacial, quando eu tenho uma intercorrência, acaba sendo mais complicado, porque aquele paciente ele foi lá para melhorar. E se ele começa a ter um processo de necrose, piora, ele sai de lá pior do que ele entrou, isso gera uma série de transtornos. E aí é uma outra possibilidade da utilização da ozonioterapia. Por quê? Pelo mesmo fator do preparo da pele. Se eu tenho uma região que está em hipóxia ou que está entrando em hipóxia por conta de algum procedimento que eu fiz, se está piorando a vascularização daquela região, a ozonioterapia pode ajudar de uma forma muito eficaz, né? Sozinha ou associada a outras técnicas, como, por exemplo, a laser terapia de baixa intensidade. Também é uma técnica muito interessante para o tratamento de intercorrências. E tudo vai, como qualquer outra intercorrência, né, Rod, do momento em que você consegue intervir. Quanto mais cedo você consegue chegar e começar essa intervenção, melhor. Sim. Quanto mais tarde, mais difícil. Então, seriam essas as possibilidades da ozonioterapia, tanto do gás, né? E aí eu tenho Sim. outras possibilidades aí com hemoderivados, mas vai tocando aí que daí eu vou falando. A ideia é encerrar mais ou menos 21h15 para eu bem conseguir deixar no IGTV, senão ele cai antes, às vezes eu não consigo salvar. Entendeu? Não, vamos lá. Deixa eu te perguntar, e na questão de cirurgia, de harmonização no pós-operatório, vocês têm alguma indicação de usar óleo, ou como que usa ou não usa, como é que vocês fazem? Então, Rod, é essa mesma questão, né? Eu preciso avaliar qual é o objetivo que eu quero dentro daquele planejamento. Pós-operatório, sutura. Não, pós-operatório, sutura. Cicatriz. Eu posso utilizar o óleo sobre essa sutura, mas dependendo como tiver a pele desse paciente, eu tenho que escolher qual óleo usar. Eu tenho uma infinidade de óleos. Eu tenho a concentração de índice de peróxido nesses óleos que pode variar. Então, eu vou te dar um exemplo. O óleo comum, se ligar na empresa hoje e pedir, eu quero um óleo ozonizado, eles vão te mandar um óleo com índice de peróxido em torno de 600, que é o padrão das pesquisas. Tá? Então, seria um índice de peróxido alto. Ele tem uma ação antimicrobiana alta. Tem uma ação bioestimuladora? Tem. Mas o foco desse óleo é a ação antimicrobiana. Tá? Ao passo que, se eu quiser um óleo em menor concentração, eu tenho, por exemplo, esse óleo multifuncional corporal, que ele vai ter um índice de peróxido em torno de 100, 150, que é um índice de peróxido menor.
tá? E se eu quiser uma bioestimulação ainda maior, eu posso usar o sérum nutritivo, que já vai ter óleo na composição, acrescido do sérum e outros componentes. Então depende o que eu quero, né? Depende da região onde foi feita essa cirurgia, se é uma alta chance de infecção, se é uma com relação à infecção, né? Fatores para trabalhar com óleo também, tá? Não é tão simples como eu tenho visto por aí. Por isso até fiquei feliz com o convite de vocês, né? Que não dá para a gente falar, óleo ozonizado, e vai, pá. Ah, é Sim, gás, vai lá e usa para tudo de qualquer jeito, porque daí vai ter insucesso com toda certeza. Tá? Já tenho acompanhado alguns casos aí em harmonização de insucesso por conta do uso indevido. Pessoas que não correto. estão indo atrás do conhecimento. Perfeito, não foi perfeita a colocação, né? O pessoal usa e muda muito, né? Um efeito bactericida, bacterostático, o outro para bioestimular, então, e até a gente usa na primeira fase só da cicatrização, na parte de cirurgia de face, alectomia, com concentração baixa de peróxido, tipo de 100, e quando remove os pontos já não usa mais. Já usa. No início, Rod, você pode até usar o índice de peróxido mais alto. Não tem problema. Então, ó, terminei minha cirurgia, eu quero Mas a chance de proteger aquela região. infecção de pele é bem diferente de boca, né? Que boca é casca, né? Mas pele infeccionar É, de cirurgia é bem difícil, bem difícil. sim, sim, é bem Então a gente complicado também. abriu mão da questão de tecido bacteriostática para focar mesmo na questão de cicatrização de reparo. E, cara, os resultados que a gente tem de alectomia, lip lift, fantástico, assim, não É, fica cicatriz, é impressionante. é Faz muito parte da diferente. cicatrização. Inclusive, você consegue cuidar de regiões onde já tem essa cicatriz. Você consegue diminuir isso com ozônio. Na cirurgia plástica, eles usam muito, né? Os médicos para estria, celulite, gordura localizada. Então, você tem diversas aplicações aí para a ozonioterapia, né? A estria é uma cicatriz. Você consegue melhorar a Sim, vascularização. Para o pessoal que tem aquelas varizes, microvarizes, o ozônio também ajuda muito a melhorar, a revascularizar aquela região e tirar realmente aquele aspecto das varizes que é esteticamente e algumas vezes até clinicamente comprometedor para o paciente. Então tem sim. muitas possibilidades, sabe, Rod? Mas o pessoal precisa se Estudar aprofundar, mais e aprofundar aí, exato. se aprofundar um pouco. Cara, show de bola. Queria agradecer aí em nome do Bittencourt, meu nome, no Ordoro Social Group e a tua participação. Que a gente começou com então, é a quarta Rough Week que a gente faz, né? A gente começou na primeira semana de Covid, a gente fez uma. E aí na segunda, daí depois passou umas 2, 3 semanas, a gente fez uma bem grande com 9 professores. Daí a gente fez uma terceira que a gente gravou dentro de um estúdio, que o pessoal tinha que se inscrever para participar. Teve mais de 5.000 inscritos, foi Que muito legal. legal. Até agora estão atrás dos certificados agora aí, então tem grupo de Telegram. E agora é a quarta, cara. Então a gente veio com essa pegada aí dentro da ROF, do IPRF, do ozônio, e amanhã vem o Morita para falar de marketing, né? Então a gente sai um pouco só daquela coisa muito técnica de pegar e botar a seringa e botar o ácido, ou cortar aqui, corta ali. E por a gente se comprometeu de continuar com essa educação continuada. A gente já gostaria que agora em junho, julho, já teria acabado o Covid, né? A gente teria Sim, na reta final. Então, mas a gente está continuando e, enfim, não acabou. E Campinas fechando essa semana, Porto Alegre também. Então, a gente vai ter às 5, vai ter às 6, assim, a gente vai indo legal. aí. Mas queria agradecer a tua presença, muito bacana. A gente já sabe do teu conhecimento, então foi o primeiro nome que eu pensei
Aí, Oi, voltou. tá, voltou, tá começando a cair aí, o Instagram ele cai. Então, deixo contigo as últimas palavras. Obrigado aí pela participação, fico muito grato. Bom te ver, fazia horas que a gente não se via, né? Não conversava. Deixo contigo aí, pode se despedir do pessoal. Bom, agradecer novamente, né, você, Rod, ao Bittencourt, pela parceria, pela oportunidade de estar falando aqui para o público de vocês, mais específico da harmonização. Me coloco à disposição depois de eventuais dúvidas, né, no que eu puder colaborar com vocês dentro da prática clínica, dentro do desenvolvimento científico da ozonoterapia. Vocês sabem que tem aqui, além de um colega de trabalho, um amigo, né? Com Então, certeza. Não, logo, então logo a gente vai contem estar junto comigo. lá em Fortaleza, lá. Logo, logo junto vai dar lá para nós lá para bagunçou um pouco o nosso calendário, né, com esse Covid, Sim, né? Em março a gente não teve aula, em abril foi EAD, junho EAD, então agora em julho a gente quer, a partir do dia 15 estão liberando lá em Fortaleza, então vamos ver se isso vai se confirmar. Mas logo, logo aí, esse ano ainda tu vai estar conosco lá para dar o nosso módulo de ozônio aí. Os alunos já poxa, estão legal. Vai ser uma ansiosos aí honra, já. vai ser uma honra. Brigadão por tudo, né? E um grande abraço a todos aí que nos acompanharam e os que vão acompanhar ainda, que vai ficar gravado. Isso aí. Então Então, tá bom, uma meu boa amigo. Um noite. abraço, boa semana, fica com Deus. Nos falamos em Valeu, breve. Abraço, boa tchau. noite, abraço.